Minha mãe morava em Recife e veio para São Paulo com apenas 15 anos. Veio fugida com o namorado. Saiu da sua cidade natal porque estava grávida. Como os meus avós não aceitavam ela de barriga, a única solução foi fugir. Ela pensava que em São Paulo seria tudo às mil maravilhas, mas se enganou. Como se enganou? Minha irmã mais velha nasceu, a Silvia. Mas o pai da minha irmã mais velha, a Silvia, o pai dela começou a maltratar muito a minha mãe. Trancava ela em casa, não deixava ela sair para lugar nenhum. Ele morria de ciúmes da minha mãe. Se ela fosse na rua, quando ele chegava, o pau quebrava. Ela não podia sair para canto algum, não podia ir para lugar nenhum. Ele morria de ciúmes. A minha mãe, não aguentando essa vida, olha que ela veio grávida, já que os meus avós não aceitavam ela de barriga lá em Recife, ela saiu de lá com apenas 15 anos, veio fugida com o namorado. Aqui teve a filha Silvia, porém aquele namorado tornou-se um marido muito ciumento. Minha mãe, não aguentando mais essa vida, resolveu largar esse homem. E mais tarde conheceu outra pessoa. E essa outra veio a ser o meu pai. Morador do mesmo bairro, nessa época ela já morava em Cubatão, uma cidade da Baixada Santista. Meu pai, um homem mulherengo, um homem que vivia em porta de bar. Quando bebia, ele virava um monstro. Se ele não bebia, ele era um anjo. Quando ele bebia, era um monstro. Batia em todo mundo. Eu nasci de 7 meses na casa da minha avó. Sabe por quê? Porque o meu pai deu uma surra na minha mãe. Meu pai deu uma surra na minha mãe grávida de 7 meses. E se não fosse a parteira vir correndo, eu teria morrido. Eu não estaria escrevendo essa carta para contar a história. A sorte é que a parteira encontrou a parteira, vai lá correndo. Depois da surra que a minha mãe levou, grávida de 7 meses, eu nasci. Quando minha mãe foi, então, depois para o hospital, ela estava com o olho desse tamanho, roxo. O murro que meu pai deu nela. Quando os médicos viram, disseram para ela: o que aconteceu? Eu caí. Ela não falou que apanhou do meu pai, senão eu ia dar polícia. Eu estava desesperado e eu caí e bati com o rosto no chão. Então, mas é verdade mesmo? Isso aí não é soco? Não. Eu caí e bati. Então, aí eles atenderam a minha mãe, atenderam a mim, que tinha nascido em casa, né, pelas mãos da parteira, e os médicos já disseram: olha, sua filha não tem muita chance de viver, não. É bom a senhora se preparar. Eu tinha problemas respiratórios, meus olhos eram vesgos, eu era estrábica, mas tão estrábica que uma vista era de um lado, a outra vista era de outro. Eu, quando olhava uma coisa, eu enxergava duas. Impressionante. Eu era muito estrábica, muito vesga. E ao mesmo tempo, eu nasci de 7 meses, e naquela vida que a minha mãe levava, inclusive vítima de uma surra, que foi por isso que eu nasci, que eu cabia dentro de uma caixa de sapato. Eu era tão pequena que eu cabia dentro de uma caixa de sapato. Verdade. Podia me colocar dentro de uma caixa de sapato que eu cabia. Não tinha berço, dormia dentro da gaveta da cômoda. Eu dormia dentro da gaveta da cômoda. Minha mãe abria a gaveta e colocava, porque eu era muito pequena, muito pequenininha. Quer dizer, mesmo que eu nascesse, acho que de 9 meses, eu ainda seria uma pessoa pequena, uma menina pequena. Agora nasci de 7, então eu nasci menor ainda. Então, não tinha berço, dormia dentro da gaveta da cômoda. A cômoda, sabe que tem aquela gaveta maior. Então ela ajeitava ali a caminha dentro da gaveta e é ali que eu dormia. Eu só consegui sobreviver por milagre de Deus, a verdade é essa. E os médicos tinham avisado a minha mãe:
se acostuma com a ideia de que a sua filha pode não sobreviver. As chances são muito pequenas. Minha mãe católica, mas não praticante. Minha mãe não era de viver na igreja. Os meus olhos vesgos. Usava um tipo de tampão em um olho. Aí no outro dia, em um outro olho. Aliás, na verdade, eu fiquei com um bom tempo com esse tampão, cada vez de um lado do olho. Porque quando eu olhava para qualquer coisa, eu via duas. Por isso eu tinha que usar o tampão. Eram muito tortos os meus olhos. Eram muito tortos. Meus olhos ficavam, por causa disso, lacrimejando. Parecia que eu estava chorando o tempo todo. E criavam um tipo de casquinha. Quando fiz 5 anos, minha mãe percebeu que eu conversava sozinha. Mas na realidade eu não estava só. Eu estava conversando sim, e sempre com 2 crianças. 2 crianças que me faziam companhia. Com essa idade de 5 anos, eu tive uma visão de um acidente de um carro com um caminhão. E eu via apenas uma criança. O resto, todos mortos. Eu contei para minha mãe que eu tinha visto isso. Minha mãe ficou muito assustada. Nunca viu uma criança falar uma coisa dessa. Nunca viu uma criança falar uma coisa dessa, um absurdo desse. Que acidente de caminhão com carro é esse? Que morreu todo mundo menos uma criança? Você tá louca? Você só tem 5 anos para ficar falando essas coisas. Não fala isso não, filha. Não fica, sabe? Contei de manhã. À tarde, um acidente de um carro e um caminhão. E só uma criança sobreviveu. Daí por diante, a minha vida mudou. Como os meus olhos não melhoravam mesmo, minha mãe me levou no médico e ele disse que eu teria de fazer uma cirurgia, porém corria o risco de ficar cega. Foi marcada a cirurgia, mas no dia da cirurgia minha mãe não foi. Não foi porque ela falou que não se sentiu bem, ela sentiu que não devia ir. Porque o médico falou, ó, vamos fazer a cirurgia, mas ela corre o risco de ficar cega. Então minha mãe preferiu que eu enxergasse do jeito que eu estava enxergando do que ficar cega. Então ela, no dia da cirurgia, ela sentiu que não devia ir. Usei óculos, usei colírio, água boricada, mas nada das minhas vistas melhorarem. Com 8 anos de idade, minha mãe conheceu uma vizinha que morava do outro lado da rua que disse para ela, eu conheço uma pessoa que pode curar sua filha. Eu conheço. Minha mãe, mais que depressa, perguntou, mas quem é essa pessoa? A resposta veio de imediato. É um homem que faz cirurgia espiritual, mas não é aqui em Cubatão, não. Minha mãe, então, ficou curiosa. Mas que homem é esse? E onde é que ele fica? Ele é de Itanhaém. Ele tem um sítio em cima de um morro. É lá que ele atende. E eu tenho certeza que ele cura sua filha. Então você pode me levar até ele? Minha mãe fazia qualquer coisa para me curar. Qualquer coisa que falasse, que alguém indicasse, ela ia atrás. A vizinha disse, claro que sim, eu levo sim. Então marcaram o dia, acordaram bem cedo e ainda era de madrugada quando saímos de Cubatão com destino a Itanhaém. E lá em Itanhaém, tínhamos que subir uma serra onde o homem morava lá no alto, ele tinha um sítio, um pequeno sítio. Quando chegamos lá, ainda era bem cedo, nós nos assustamos, tinha muita gente. Quer dizer, já tinha gente que chegou antes de nós. Tinha muita gente para se consultar com ele. E tivemos que pegar, inclusive, senha. Senão não tinha jeito. Só fomos atendidas, chegamos antes das 6 e só fomos atendidas na hora do almoço. Quando chegou a nossa vez, uma moça veio nos chamar. Entramos numa sala meio escura, iluminada só com luz de vela. Uma sala meio escura, embora fosse mais ou menos meio-dia, mas a sala escura, iluminada só com luz de vela. Os móveis todos de bambu. Era um homem de mais ou menos uns 65 anos, sentado em uma cadeira, e tinha mais 2 homens, um de cada lado. Só que o impressionante é que ninguém via esses homens.
Só eu via esses homens do lado dele, um de cada lado. Como aquele acidente que eu vi aos 5 anos de um caminhão e um carro e que só uma criança ia sobreviver. Agora ninguém via os homens do lado desse senhor, mas eu via ele no centro, sentado, e 2 homens do lado dele. Minha mãe falou primeiro. Minha mãe disse que tinha uma hérnia muito grande na virilha e se dava para ele fazer alguma coisa, uma cirurgia espiritual. E depois falou do meu problema e me mostrou para ele: olha aqui, olha, o senhor está vendo as vistas da minha filha? Ela nasceu assim, vesga. Na hora ele disse: essa menina tem mediunidade. Essa menina tem mediunidade e muito apurada. Aliás, ela já é médium desde o berço, já nasceu com esse dom. Você sabia que ela tem visões? Você sabia que ela tem esse poder de ter visões? Minha mãe respondeu: sim, eu sei. Ela já me falou coisas que aconteceram. Ela viu coisas que ninguém imaginava. Eu vou fazer uma cirurgia em vocês duas. A sua hérnia e o problema das vistas dela. Mas para isso, a senhora tem que fazer algumas coisas. Tire tudo de metal do seu corpo. Tira tudo que tiver de metal. Você e sua filha devem se vestir inteiras de branco. Coloquem uma bacia com água, uma vela e uma toalha branca. Então eu vou fazer uma cirurgia em vocês duas, mas para isso a senhora tem que fazer algumas coisas. Tira tudo de metal. Você e sua filha devem se vestir inteiras de branco, colocar uma bacia com água, uma vela e uma toalha branca. Após ele falar isso, saímos da sala e comentei com a minha amiga que nos levou: você viu? Aliás, assim que nós saímos, eu comentei com a minha mãe: você viu? Tinha mais gente dentro da sala, né, mãe? Não era só ele, não. A minha mãe falou: não, não tinha mais gente, só tinha a moça que ajuda ele, a ajudante dele. Eu falei: não, mãe, tinha mais 2 homens, um de cada lado, você não viu? Tinha a moça que ajuda ele, que é um ajudante, e tinha ainda 2 homens, um de cada lado. A minha mãe então fez uma baita cara de espanto e disse: você tá doida? Que homem nada? Não tinha homem nenhum lá não, era só ele e a ajudante. Não, mãe, tinha um homem de cada lado. Mas assim que fomos para casa, na mesma noite, tudo o que ele pediu a minha mãe fez. Nós nos vestimos de branco. Inteirinhas de branco. A minha mãe providenciou uma bacia de alumínio com água, uma toalha branca e uma vela acesa. Jantamos. Fizemos tudo o que ele pediu, tomamos banho e fomos para a cama. Minha mãe dormiu igual uma pedra. Aliás, na casa todos dormiram, menos eu. Eu não me lembro a hora. Eu não me recordo exatamente que horas eram da madrugada. Mas 3 homens entraram no meu quarto. Os 3 que eu vi na sala do médico médium. Ele entrou e mais 2, como se fossem 3 espíritos. O do médium, que aquele permaneceu sentado com o ajudante, e os 2. Veio ele e os 2, vieram os 3. E eu fiquei quietinha. Primeiro, eles foram até a minha mãe. Tocaram nela, viram que ela estava dormindo pesado, então pegaram uma espécie de bisturi e tiraram uma bola dentro dela. Jogaram aquela bola
na bacia que estava no quarto com água e depois costuraram a minha mãe. Logo em seguida, eles vieram até a mim, tocaram no meu braço e eu pude sentir uma energia muito diferente. Eu estava acordada. Um olhou para o outro e foram embora. Quando amanheceu, chamei minha mãe e disse que eles tinham ido em casa e feito a cirurgia nela. Minha mãe disse que não sentiu nada, mas olhou para a virilha dela e cadê a bola? Cadê aquela enorme hérnia? Ela reparou, realmente a hérnia não estava ali. A hérnia não tinha ido, sabe? A hérnia tinha sido tirada. Mas como você sabe? Como você pode me dizer isso? Mãe, eu não consegui dormir quando esses 3 homens entraram. Foram até o seu quarto, fizeram a cirurgia, colocaram aquela bola dentro da bacia d'água e vieram até a mim. Eu estava acordada. Tocaram no meu braço e eu pude sentir uma energia muito diferente, mas depois foram embora. Minha mãe não sentiu nada. Ela só olhou para a virilha e não acreditava de que não existia mais aquela hérnia. Agora, ela só não entendia, já que eles fizeram essa cirurgia, já que nós duas fizemos tudo o que o médium mandou fazer, e eles vieram à noite e fizeram a cirurgia nela, por que não mexeram nos meus olhos? Por quê? Ela só não entendia por que os meus olhos continuavam vesgos. Ora, se eles vieram, fizeram a cirurgia da minha hérnia, por que não mexeram nos seus olhos? Por que não curaram os seus olhos? Passaram alguns dias, voltamos lá. Desta vez, fomos as primeiras a serem atendidas. Chegamos antes mesmo, da madrugada. Chegamos à noite, tipo 8 horas, 9 horas da noite, e esperamos até amanhecer o dia. Assim que entramos na sala, eu já vi os 3 homens, um ao lado do outro, no meio o médium e do lado dele os 2. Minha mãe agradeceu o que ele tinha feito por ela, mas perguntou por que não haviam feito nada em mim? Por que não fizeram a cura da minha filha? Eu realmente fui curada, mas e a minha filha? E o médium, respondeu: tentamos fazer na sua filha, mas ela não dormia e viu quando entramos no quarto. Aí a minha mãe perguntou: quando vocês entraram no quarto? Mas vocês não é um só? Ele respondeu: não, eu trabalho com mais 2 espíritos. E sou apenas o médium de transporte. No dia em que vocês saíram daqui, sei que a sua filha comentou que me viu com mais 2 homens. E a senhora não acreditou. Mas olha, sempre acredite no que a sua filha fala. Ela é médium, desde o berço. Desse dia em diante, minha mãe passou a frequentar esse local. E eu ia com ela. E eu sempre via espíritos, mas nunca quis trabalhar com isso. O tempo foi passando, os anos passando. Quando fiz 18 anos, eu passei a frequentar outro local. Mas não fiz santo, apenas frequentava. Minhas visões passaram a ser cada vez mais claras. Mesmo minha mãe frequentando esse local, ela também tinha muita fé na igreja evangélica. E sempre orava com copos d'água por mim, pela minha saúde e pelos meus olhos. Com o tempo, eu passei também a ser evangélica. Então, essa carta é para dizer que em um dado momento, em que as coisas se processavam, em que as coisas aconteciam, a minha mãe Valdenice, minha mãezinha Valdenice, sempre preocupada, ela nunca parou de pedir por mim, ela nunca parou de querer o meu bem e de acreditar que eu podia ser uma pessoa de olhos normais. Ela já tinha feito todos os tratamentos possíveis e imagináveis,
E foi numa noite em que eu estava dormindo, como se eu tivesse sido anestesiada. Nesta noite, eu não consegui acordar. Porém, eu senti que de um lado e de outro, comecei a ser operada. Havia aquele homem do centro, aquele homem médium, comandando os outros dois, assim, orientando. Eu, engraçado, sentia que algo acontecia em mim, percebia lá no fundo que uma cirurgia estava sendo feita em mim. Mas eu não conseguia acordar. É como se eu estivesse anestesiada. Sabe quando você está em coma? E muitas pessoas em coma, elas não acordam, mas elas pensam. Você fala com elas, elas ouvem. Você fala com elas, elas respondem, apertam a mão, fecham um olho, às vezes até soltam uma lágrima. Então eu estava mais ou menos assim. Eu estava anestesiada, como se eu estivesse adormecida e todo um processo estava acontecendo comigo. A minha mãe sempre pedia por mim. A minha mãe sempre orava por mim. Ela sempre queria meu bem. E acreditar que eu podia alcançar, sim. Já que ela alcançou aquela graça de se libertar daquela hérnia, que um dia aqueles médicos espirituais fariam a cirurgia. E de repente eu deixei de perceber tudo. Como se eu entrasse num coma profundo. Como se eu estivesse dormindo um sono assim de pedra. Só fui acordada no outro dia pela minha mãe. Só fui acordada pela minha mãe, que quando me despertou, ela disse: filha, eu não acredito. Os seus olhos estão bons. Os seus olhos estão... Eu não acredito. E eu então, muito vagamente, eu lembrava de que em algum momento eu fui anestesiada. Embora o meu cérebro funcionasse, eu não conseguia acordar. Adormecida, eu via, eu sentia, e quando por fim eu entrei num sono profundo. Só fui acordar desse sono profundo com a minha mãe me chamando no amanhecer do dia. Julie, acorda, Julie, acorda. Já está na hora de acordar. E quando eu acordei e abri os olhos, a minha mãe gritou: milagre! Milagre! Aconteceu um milagre! O que, mãe? Os teus olhos, minha filha. Os teus olhos, como nunca eu os vi. Os teus olhos no centro. E foi que eu percebi que eu estava enxergando ela direito. Eu não estava enxergando duas coisas. Eu não estava vendo duas coisas. Eu corri olhar no espelho. E ao invés dos meus olhos, um para cada lado, eu tinha os dois olhos centrados e olhando para um mesmo. Para um mesmo. Olhando para um mesmo sentido. Era a primeira vez que eu conseguia enxergar uma coisa só e nítida, ao invés de duas ao mesmo tempo. Era um olho virado para um lado, um olho virado para um lado, outro virado para o outro, e agora eu comecei a chorar. A minha mãe começou a chorar. Ela antes tinha se libertado daquela hérnia. E por que a minha filha não recebeu o mesmo atendimento? Por que não foi feita uma operação, uma cirurgia na minha filha? E o homem disse a ela: porque ela não dormia. Ela precisava dormir. E dessa vez eu estava dormindo quando percebi chegarem, eu anestesiada,
sentia vagamente que alguma coisa acontecia quando entrei então num sono profundo, só acordada pela minha mãe. Que surpresa ao me ver com os olhos agora curados, sãos. Eu havia deixado de ser vesga, eu havia deixado de ser estrábica, numa cirurgia espiritual. Denise, a mãe, a filha Julie e Dália, falando sobre cirurgia espiritual. Vocês já ouviram falar em cirurgia espiritual? A mãe se livrou de uma hérnia num sono profundo pesado. E foi até lá e perguntou, mas por que fizeram isso comigo? Por que não fizeram também com a minha filha? Porque a sua filha não dormia. A sua filha não dormia. E naquele dia, ou naquela noite, eu estava dormindo. Quando chegaram os cirurgiões, os médicos, ele e aqueles dois, e orientados, começaram a operar. E fizeram a cirurgia espiritual. E entrei num sono profundo, só acordado pela minha mãe, que levou um susto, aquele espanto de que quando eu abri os olhos, os meus olhos curados. Rádio Capital, cirurgia espiritual. Que saudade de você. Eu era criança ainda, muito pequeno mesmo, quando comecei a sentir manifestações paranormais. É claro que naquela época eu não entendia nada daquilo e sofria muito. Recordo como se fosse hoje o relacionamento com minha amiguinha. Eu devia ter uns 4 anos de idade, quando minha amiguinha aparecia no alpendre de casa para brincar comigo. E eram as raras lembranças da primeira infância. Sim, essas lembranças de quando ali na varanda de casa a minha amiguinha aparecia para brincar comigo. E assim, jamais me esqueço da minha amiguinha. Ela era muito bonita. Ela nunca dizia o seu nome. Eu estava ali na varanda e de repente ela chegava, brincava comigo por alguns minutos e depois desaparecia. Simplesmente desaparecia.
minha mãe via eu conversando sozinho e começou até mesmo a se preocupar. Eu soube dessa preocupação, claro, mais tarde, quando já grande, quando ela falou, ela conversou, ela disse que ela me via conversando sozinho e ficava preocupada. O que esse menino conversa tanto sozinho? Com quem é que ele está conversando sozinho? É uma amiguinha, é minha amiguinha. Como ela e meu pai eram espíritas kardecistas e frequentavam e ajudavam manter um centro em Franca, a nossa cidade, no interior do estado de São Paulo, eles decidiram me levar a uma sessão para expor o que acontecia comigo, porque era constante aquela coisa de eu estar ali na varanda, brincando ali no alpendre, e de repente eu começar a falar sozinho, a brincar com a minha amiguinha, mas eu só tinha 4 anos. E disseram a uma entidade incorporada ao médium, chefe do centro, que eu brincava, falava sozinho, conversava, dava risada, como se tivesse outra criança ali. Só que não havia outra criança. Porém, era como se eu estivesse brincando com uma criança, disseram os meus pais. Foi quando aquela entidade espiritual, o pai Joaquim, aquela entidade espiritual, um preto velho muito bondoso, respondeu para o meu pai e para minha mãe: tem sim, Zefia. Tem uma menininha que vai sempre lá. Vai brincar com ele. É o espírito de uma menininha, Zefia, que ficou amiguinha dele. É uma menininha. Vai lá na sua casa e brinca com ele. É uma menininha, Zefia. É espírito de uma menininha que ficou amiguinha dele. Aquele centro não era de Umbanda, era kardecista, mas a entidade que o regia era o pai Joaquim, um velho e sofrido escravo que hoje no plano astral goza do privilégio de ser um espírito luminoso e prestador de muita caridade. Como passei a ficar sob os cuidados dos irmãos de carne e de espírito do centro, meu dom mediúnico foi evoluindo sistematicamente, sem demais assim prejuízos à minha formação pessoal, sem ter prejuízos da minha formação pessoal. E assim fui crescendo. Já moço, ainda estudante, eu havia me transformado em um dos principais médios de ajuda que trabalhavam no centro, exercendo principalmente a psicografia, sempre recebendo mensagens de espíritos de pessoas que já partiram e que queriam se comunicar com as pessoas queridas, principalmente familiares. Mas desenvolvi mais ainda o dom da comunicação visual, como acontecia com minha amiguinha de infância. Meu nome é Devanir. Ainda jovem prestei um concurso público e fui aprovado para o cobiçado cargo de fiscal de renda do Estado, com um ótimo salário e carreira garantida. Com a aprovação, fui nomeado para trabalhar em São Paulo. A partir de então, eu só frequentava o centro de Franca, diante das possibilidades, numa média de uma vez por mês. Em São Paulo, entrei em contato com a Federação Espírita, onde comecei a prestar trabalhos mediúnicos, atendendo principalmente pessoas que precisavam de passe para obter um pouco de paz e tranquilidade, livrando-se do peso das cargas negativas. Eu também frequentava um centro em Santana, onde ajudava nos trabalhos de psicografia. Na repartição onde eu trabalhava, todos respeitavam a minha condição de médium desenvolvido. E alguns colegas, como a Norma, passaram a frequentar o centro de Santana comigo. Em toda essa trajetória de convivência com entidades espirituais, recolhi muitos episódios, todos interessantes. E a maioria
emocionantes demais. Mas teve um caso que marcou profundamente minha vida, envolvendo diretamente essa minha colega chamada Norma. E talvez seja por isso que eu esteja mandando esta carta para a sessão Que Saudade de Você. A sessão líder em audiência, a sessão que tem o maior número de ouvintes em todo o Brasil. Talvez seja até por esse caso acontecido com minha colega Norma que me inspirou a mandar essa carta. Um dia, uma segunda-feira, o expediente na Secretaria da Fazenda estava praticamente encerrado. Como tínhamos que adiantar o preenchimento de alguns papéis, ficamos até mais tarde. Norma estava sentada a uns 5 metros de distância da minha mesa, entretida no seu trabalho. E de repente, em meio àquele silêncio da sala, notei que um homem, todo de branco, havia cruzado a porta. De fato, ele estava todo de branco, sapatos brancos, meias brancas, uma impecável calça de linho branca e camisa branca. Ele entrou silenciosamente, não me cumprimentou e muito menos cumprimentou Norma, e ficou ao lado da minha colega. Quando eu firmei mais a visão, eu notei que se tratava de uma entidade. Não era desse mundo, era de outro. Eu notei, muito embora parecesse real, quando realmente firmei a visão, era uma entidade. Não houve susto algum, porque eu já estava muito acostumado a tantas visões. Percebi logo de início que era um espírito de bem, com boas intenções, e que estava de qualquer forma procurando dar uma certa proteção àquela minha colega. Aquele homem de branco ficou ali, plantado ao lado de Norma, prestando atenção no que ela estava fazendo. Eu tive o cuidado de não me manifestar. Fiquei quieto para não quebrar aquela energia que naquele momento acontecia. A verdade é que o homem de branco permaneceu rodeando Norma por bem, acredito eu, uns 5, 6 minutos mais ou menos. Em determinado momento, ele passou a mão direita na cabeça de Norma. E da mesma maneira que havia chegado, ele de repente partiu, atravessando a parede do fundo da sala e deixando um leve cheiro no ar, um rastro assim de uma neblina branca e perfumada, como se fosse uma neblina bem leve, branca e perfumada. Quando ele passou a mão na cabeça de Norma, eu percebi que ela fez assim um gesto de que sentiu um arrepio. Sabe, eu estou ali, na minha mesa, a uns 5 metros dela. Eu estou observando, fiz questão de não me manifestar para não quebrar aquela energia que estava acontecendo naquela sala. Aquela entidade que a princípio pensei que fosse uma pessoa de verdade, mas logo percebi era uma entidade, se chegou ali perto de Norma e ali ficou 5, 6 minutos, mas quando ele passou a mão em sua cabeça, ela sentiu uma espécie de arrepio, e eu estou aqui do meu lado observando, e aquela entidade, aquele espírito então desaparece em forma de uma neblina bem leve, bem branca, e deixa um rastro perfumado. Aquele perfume de jasmim de repente invadiu toda a sala e Norma perguntou: "Você está sentindo um perfume?" "Estou." "Engraçado, que perfume é esse?" "É jasmim. Jasmim puro." "É verdade, é jasmim, mas de onde vem esse perfume? De repente, tão gostoso esse perfume." "Foi ele quem deixou." "Ele? Ele quem?"
Norma. O homem de branco. Homem de branco? Que homem de branco? Um homem todo vestido de branco esteve aqui. A Norma ficou estática. A Norma ficou parada e me olhando em seguida. Ela se levantou da cadeira, aproximou-se da minha mesa, sentou-se à minha frente. E ela conhecia perfeitamente os meus dons. Ela sabia perfeitamente, porque ela era uma das que começou a frequentar o Centro Kardecista de Santana. Ela conhecia os meus dons mediúnicos, então ela me pediu: diga mais. Você sentiu alguém aqui nesse local, nesse ambiente? Fale mais alguma coisa sobre o que você viu aqui. Uma curiosidade normal, natural. O que eu vi, Norma? Um homem bonito, totalmente vestido de branco, sapatos brancos, meias brancas, calça branca de linho, inclusive o cinto branco, uma camisa de seda branca, cabelos grisalhos. Ele entrou por aquela porta. Eu até pensei que fosse alguém aqui da secretaria, mas logo eu percebi que era uma entidade. E foi direto em sua direção. Em minha direção? Sim. E ficou ao seu lado por uns 5 ou 6 minutos. Eu estava aqui, observando. Não fiz nenhum gesto, não fiz nenhuma manifestação para não quebrar a energia. E esse espírito ficou ao teu redor 5 ou 6 minutos. E no momento final eu vi quando ele passou a mão direita em sua cabeça. Sim. E notei quando você sentiu uma espécie de calafrio. Foi verdade ou mentira? Você não sentiu um certo arrepio? Eu estava daqui observando. Eu senti uma coisa assim. Eu senti realmente um calafrio, um arrepio. E depois ele se dirigiu ao fundo da sala. E a partir daí, esse perfume em meio a uma pequena e fraca neblina. E desapareceu. Eu tenho certeza que veio aqui para te dar uma bênção. Tenho certeza que veio aqui para dar uma proteção a você. Porque ele ficou ao teu redor, assim te contemplando, e por fim ele te colocou a mão direita sobre a sua cabeça. Ele colocou a mão direita sobre a sua cabeça. E foi quando então você sentiu o arrepio. Eu aqui fiquei vendo. É verdade. É verdade. Eu senti realmente uma coisa assim. Agora, quem será esse homem? Quem será esse espírito? Talvez alguém que você conheceu. Era uma pessoa bonita. Era uma pessoa de cabelos grisalhos. Será que é ele? Ele quem, Norma? Será que ele esteve aqui? Ele tinha os cabelos grisalhos. E ele realmente adorava a cor branca, tanto que boa parte da vida dele só usou roupa branca. Mas será que é ele? Será que foi ele? Por várias vezes eu lavei as suas roupas, suas calças brancas, suas meias, camisas brancas. Será que ele esteve aqui? Será que foi ele? Norma, calma. Quem você está imaginando que seja? Quem é que você está imaginando, minha amiga? Eu não estou imaginando. Eu tenho certeza. Eu não sei, você me falando assim, eu me lembrando, eu tenho certeza. É ele. Ele quem? Meu pai. Meu pai. Meu pai.
Minha mãe guardava seus vestidos, saias e blusas de um lado. Do outro lado, era bonito ver as roupas brancas que meu pai usava. Eram várias camisas, todas brancas, calças, a maior parte brancas, meias. Ele gostava de usar cor branca, ternos brancos, além de cintos brancos para tudo combinar. E ficavam pendurados, inclusive sapatos brancos. Quando ele morreu, há 4 anos, minha mãe deu tudo para um asilo de idosos. Minha mãe não quis ter nada para não ficar assim, sabe, com aquela recordação constante. Meu pai esteve aqui. Meu pai esteve aqui. Meu pai esteve aqui, Devanir. Meu pai esteve aqui. Então ele veio te visitar. Ele veio te visitar. Ele veio te abençoar. Como é bom saber, como é bom saber que ele esteve aqui, que ele ainda está comigo. Como é bom saber. Me permita fazer uma oração para o meu pai. Claro, Norma. Podemos fazer essa oração juntos. Ainda sentindo essa fragrância de jasmim que ele deixou. Papai, meu pai. Ai, meu pai, você esteve aqui. Me diga, Devanir, como ele está? Ele está muito bem, muito bonito. Ficou ao teu redor, pensando bem, como um verdadeiro pai, te olhando, te admirando, dando voltas em torno de você, como te contemplando, como filha adorada que você provavelmente foi na vida dele. Pelo que eu vi, teu pai está bem. Todo de branco, camisa, calça, cintos, sapatos, cabelos grisalhos, muito bonito. Vamos até a sua mesa, onde ele esteve. Onde o aroma do jasmim está mais presente. Oremos pelo espírito do seu pai. Rezemos agora, juntos. E assim oramos, e assim rezamos. Eu sou o médium Devanir. Apenas um senhor aposentado como fiscal de rendas do estado. E este apenas é um dos casos que quis escrever para o seu programa Eli Correia. Esta é uma das tantas histórias que, como médium, vivenciei. Vi.
eu dei o nome de O Homem de Branco. Norma, entre lágrimas, orou e agradeceu pela presença de seu pai ali, que durante 5, 6 minutos esteve ao seu lado, sem que ela percebesse, evidentemente, porque era apenas um espírito. E no momento que a abençoou, colocando sua mão direita sobre sua cabeça, em forma de uma leve neblina, deixou no ar um cheiro gostoso de jasmim e desapareceu. E aí oramos e rezamos. E chorando, Norma agradeceu a presença do Pai. Num momento assim, inesperado, de repente, que saudade de você. Rádio Capital. Mais uma história que a vida ou o após-vida escreveu.